Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Super Notícias, em especial, claro, mais um episódio do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. E, claro, das referências à nossa cidade, de todos os segmentos profissionais. E se tem alguém que pode falar com propriedade e que se encaixa perfeitamente nesse quesito ser referência, é quem está aqui ao meu lado, que é líder de uma das empresas, na verdade, a empresa referência no segmento de venda de veículos. Claro que eu falo dele, Basílio Júnior, que me dá a honra de poder ter mais uma vez a sua presença aqui no Super Notícias, em especial pela primeira vez no Resenha Cast. Basílio, primeiramente, cara, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. É uma honra ter você aqui. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo. É um prazer imenso e todo meu em estar aqui com você novamente e pela oportunidade, né? Tamo junto, Basílio. Basílio, a ideia do nosso bate-papo aqui hoje é falar um pouco mais sobre o amor e empreendedorismo e como isso acaba impactando na vida de um pai e filho dentro de qualquer segmento profissional. E você viveu isso intensamente durante a sua infância, adolescência e vive intensamente isso hoje. Como é para você ser líder de uma empresa tão consagrada, que já tem um nome estabelecido na cidade? Qual que é o tamanho da responsabilidade de ser o Basílio Júnior, líder da Basílio Automóveis? É um peso grande, né, Gustavo? Sim, vamos começar por ter o primeiro nome do meu pai e ser Júnior. Já começa uma responsabilidade dobrada daí. E são 50 anos, mais de 50 anos na realidade, que pai tem de empresa e eu e os sócios dele atualmente temos que tocar e manter tudo que ele já fez com alta responsabilidade, né? E em relação a essa questão da responsabilidade, a gente estava até conversando sobre isso mais cedo, em relação à questão de ter o filho que vai ser para sempre o filho do dono da loja A ou B e o filho que desde a infância, principalmente ali na adolescência, sempre esteve junto com o pai ou com a mãe dentro do empreendimento, aprendendo, saber fazer. E você se encaixa nessa segunda situação. Como é isso pra você e o quanto que isso te ajudou pra ser quem você é hoje? Rapaz, eu entrei na loja muito cedo com o pai, né? Vamos falar assim que o sistema dele eu conheci desde pequeno. Desde que eu tenho 3 anos, ele conversa comigo como se eu tivesse 30. Sim. Incrivelmente isso aí. Mas eu comecei com 15 a trabalhar na loja. Eu matava a aula pra ir. Admitindo. Eu gostava de ficar lá de manhã. E sempre tive muito gosto por carro. Para mim, comprar, entender, pesquisar sobre o assunto sempre foi uma coisa normal, que eu gosto e não tenho dificuldade nenhuma, porque isso é um prazer, claramente. Mas você tinha falado em questão de como é. Sim. Cara, para mim hoje é muito prazeroso e assim, a loja é 100% redonda, né? A gente tem um processo que meu pai já deixou muito pronto. Ele tem mais de 50 anos de mercado, então tudo que a gente faz é baseado no que ele faria, o que ele faz, porque ele ainda está conosco, né? É um processo rápido e simples. Em relação à questão da sua relação com o seu pai, como você mesmo disse, desde quando você tinha 3 anos de idade, ele já inseria na sua cabeça as ideias da empresa. Em relação ao Basílio líder, como é? Puxou muita coisa do seu pai? Puxou ou não puxou muita coisa do seu pai? Como é que é o Basílio no dia a dia dentro da empresa? Hoje meu pai, assim, ele frequenta, mas ele não tem, vamos falar assim, responsabilidade de estar lá mais. É lógico que 100% é o que ele falar. Claro. São as normas dele, tudo baseado nele. Mas hoje ele fica menos. Tem dia que não vai, tem dia que vai na parte da manhã, tem dia que vai na parte da tarde. Sim. Mas, basicamente, a empresa é o espelho dele. O espelho do que ele quer ser. Meu pai gosta de trabalhar. Gosta não. Ele trabalha transparente. Ele sempre valoriza mais o cliente do que o dinheiro. Isso é um fato. E a gente fala que o que a gente não quer pra gente, a gente não quer pros outros. Exatamente. Então, o que a gente quer pra gente, a gente quer pro cliente nosso.
sobre essa questão de priorizar o cliente, até muitas vezes mais do que o próprio dinheiro do cliente, que vai estar ali para poder fazer a compra de um carro. Eu vejo que vocês prezam muito pela questão do atendimento. E isso vai totalmente de encontro com uma reclamação que é muito latente na vida do valadarense hoje em dia, e aí em vários tipos de estabelecimentos dos mais variados nichos, que é a questão da falta de um bom atendimento. E atendimento, se você é mal atendido em uma oportunidade dentro de uma loja, você nunca mais volta nessa empresa. Claro. E vocês focam muito nessa questão do atendimento. Por que isso e como é ser atendido por vocês a Basílio Automóvel? Olha, o atendimento bom, ele não é uma qualidade, né? Exatamente. Ele é a sua obrigação. A gente sempre fala, até com os próprios vendedores nossos, atendam como vocês gostariam de ser atendidos. É claro que cada cliente ele existe um perfil. Sim. E cada vendedor tem um perfil. Então a gente tenta adequar cada cliente para cada vendedor que enquadra um estilo dele. Sim. Pessoas são pessoas, né? Mas a qualidade do atendimento da Basílio é primordial. Educação, uma obrigação nossa. Obrigação mesmo, é um cafezinho. Sim. Não tomou, não tem desconto. Mas, cara, a gente preza por rapidez, educação, sempre. Se você entra lá na loja, eu sei que o tempo de muita gente hoje em dia é corrido. Eu tenho que te atender muito bem e te atender para você da maneira mais rápida e eficaz. Sim. Desde quando você vai comprar até o pós-venda, que vamos começar com uma documentação, eu tenho que desembolar, tem que ser uma coisa rápida e eficaz. Sim. A parte financeira, tudo isso a gente tenta adequar o mais rápido e com o melhor atendimento possível. Sobre a questão dos clientes, e eu acho que é algo muito interessante, porque a maioria dos seus clientes normalmente não fazem parte da sua faixa etária de idade. Isso são pessoas mais velhas, muito mais velhas do que você. Imagino que esses clientes já foram, durante muito tempo, clientes do seu pai, enquanto seu pai ficava ali na loja. E hoje eles têm que conversar e serem atendidos pelo filho do Basílio Estopa. Como é isso para você e como é essa troca de experiência com pessoas mais velhas? Então, hoje em dia são os tipos de clientes que a gente mais atende, né? Eu acho que de 30 anos para cima, eu tenho umas métricas lá de idade, tudo certinho, mas eu não lembro de cabeça. Assim, a maioria gosta de ser atendido, na realidade, pelo meu pai, o Fabinho ou o Celso, né? Porque a Basílio cria vínculo. Sim. A maioria dos nossos clientes tem 20, eu tenho cliente lá que já me comprou 40 carros. Caramba. Me comprou não, né? Comprou com a loja. Sim. Mas são vínculos de amizade que criam durante anos e o cliente, ele acaba fixando ou com o vendedor ou com meu pai, o Celso ou o Fabinho, que são sócios. Uma das vantagens de ter um pai empresário de sucesso, como foi o seu caso, como é o seu caso, desde o início, obviamente, da sua vida, é ter ali consigo a ideia da educação financeira. E hoje a gente fala muito de educação financeira na vida pessoal, mas numa empresa do tamanho da Basílio Automóveis, eu acho que a questão financeira e saber usar e gastar um determinado dinheiro é de suma importância. Como é isso para você, essa questão da administração financeira, que nós sabemos que é algo fundamental, não só na nossa vida pessoal, mas principalmente à frente de um CNPJ? A gestão financeira de uma empresa, ela envolve tudo, né? Você vê hoje vários casos de empresas enormes que muita gente colocaria a mão no fogo, que nunca quebraria e pedindo recuperação judicial. Sim. A gestão é alguma coisa muito importante, claro. Gastos. Tem uma história antiga, um livro, na realidade, fala entre ativos e passivos, que são gastos ativos e gastos passivos. Os gastos que são ativos, a gente considera investimento. Que, exemplo, a Basílio hoje, graças a Deus, tem condições de pagar os nossos vendedores, todos os colaboradores, uma forma melhor. Eu considero isso um ativo. Porque hoje um bom colaborador, ele traz mais lucro para a empresa e menos dor de cabeça, né? Gastos que eles não são, vamos falar assim, ativos, os gastos passivos, gastos que eles não... como é que eu posso te dizer? Que eles não trazem benefício nenhum, só malefícios, eles já começam a entrar na questão da educação financeira. Eu acho assim, é lógico que não tem jeito de generalizar, mas você tem que tirar, o dinheiro tem que sair do caixa por um propósito. Sim.
Voltando na questão da liderança, hoje em dia, se tem algo que é muito citado por vários profissionais, e hoje, por exemplo, no futebol, muitos jogadores falam, o bom treinador nos dias de hoje, principalmente no Brasil, não é aquele cara que domina todos os tipos de táticas e estilo de jogo, e sim o treinador que possui como algo primordial a questão da gestão de pessoas. Como é para você ser líder, jovem, trabalha com colaboradores que eu imagino que são mais velhos do que você. Como é essa questão da gestão de pessoas por parte do Basílio? A gestão do meu pai foi é uma gestão exemplar, né? Meu pai sempre prezou primeiramente pela humanidade. Ele, inclusive, hoje lá na loja, Luiz, nós temos uma psicóloga. Olha. Por conta. Segunda-feira na parte da manhã. Olha. E sexta. Porque, na realidade, a gente precisa ter um cuidado especial com quem está com a gente 24 horas, né? Inclusive, são pessoas que elas passam mais tempo conosco do que com a família. Olha isso. Interessante, porque, como você mesmo disse, muitas das vezes passam mais tempo dentro da empresa do que propriamente com a mulher, com o filho ou com a filha. Basílio, em relação Se cortando, vamos dizer que é uma família Basílio, né? Exatamente. Basílio, em relação à questão da concorrência, nós sabemos que Valadares é uma cidade que possui muitos empreendimentos voltados para esse segmento. E tem uma particularidade de Valadares que você que está na área pode falar com muito mais propriedade do que eu e sabe que da mesma forma que existem muitas empresas, muitas não conseguem se estabelecer e acabam quebrando e não existem mais. Como é que você vê, como é que você lida com isso? É claro que a Basílio a gente pode falar que é a grande referência nesse segmento aqui em Governador Valadares. Como é isso para você? Como é que você vê a concorrência? Tem uma boa relação com outros proprietários de empresas ligados a esse mesmo segmento? Olha, eu vou te falar que eu não considero ninguém concorrente. São empresas que elas trabalham no mesmo ramo da gente, que inclusive fazemos até algumas parcerias de vez em quando. É lógico que tem algumas pessoas que acabam criando um pouco de rivalidade, mas em aspectos gerais, a Basílio com outras empresas, nenhuma. Basílio, em relação à questão do ano de 2023, como é que tem sido? Imagino que para você, cada ano, cada mês que passa, é uma experiência nova, é uma sensação diferente. Como é que tem sido este ano de 2023, até pegando de forma um pouco mais abrangente, o mercado brasileiro nesse setor de venda de automóveis? Como é que tem sido? Tem sido algo positivo? Nós sabemos que nós estamos ainda terminando o 6º mês de um novo governo. Como é que tem sido tudo isso? Olha, desde a época da transição entre governos, o comércio ele deu uma retraída. Mas, assim, reclamar a gente nunca pode reclamar, porque a base tem 50 anos de mercado. Temos uma carteira de cliente, graças a Deus, antiga, e por trabalhar de uma forma séria, acaba que não afeta pra gente. É lógico que diminui para qualquer um, mas dentro da forma de trabalho nossa, nós não podemos reclamar em nada. Quem é Basílio Júnior? Basílio Júnior é... Estoupa Júnior. Vamos te dizer que é o cara que procura se espelhar ao máximo no Basílio Estoupa. Por quê? Porque, para mim, meu pai e minha mãe, são exemplos de pessoas que têm uma índole, para mim, excepcional. Tanto como meu pai empresário e minha mãe como professora há muitos anos. Eu espelho nas atitudes, até no carisma, em tudo que eles fazem. Para mim, são referências de vida. Pegando um gancho nisso tudo que você falou, Basílio Estoupa, qual que é a importância do seu pai não empresário, na sua vida? Tudo. Meu pai, para mim, ele é 100% minha vida. Vamos falar assim, que eu sou a sombra mesmo. Onde ele pisa, eu piso atrás. Raquel Solange. Mesma coisa. Mamãe, eu acho que não tem muito tempo, porque ela tá dando aula demais, velho. Acho que são 3 empregos. Então, acaba que o tempo dela é muito mais corrido e ela gosta de viajar todo final de semana. Difícil até rastrear ela. Basílio, a nossa vida é um livro. Como todos os livros, tem páginas positivas e páginas negativas. São assim todos os livros que já foram lançados na humanidade e que serão lançados posteriormente. Feito esse preâmbulo, qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que o Basílio Estoupa Júnior fez para poder passar por cima dessa adversidade
e encarar a vida? Assim, momentos difíceis a gente pode falar que, assim, tem pouquíssimos, né? Vamos ser mais rasgado. Eu não tenho o que reclamar da minha vida. Eu sofro um pouco de ansiedade, mas isso acho que é coisa de qualquer um. Sim. Dentro da vida hoje em dia. Mas, poxa, eu vejo que muita gente não tem nem o que comer em casa. E só da gente poder chegar em casa, ter o arrozinho com feijão, a carne e poder jantar de noite, rapaz, isso já não é dificuldade. Sim. Tem gente que realmente tem problemas. Eu fiz uma prova agora de triatlon, foi dia 28 de maio. E, cara, são 12 horas de prova que eu completei e até chegando a 17 algumas pessoas. Pô, eu vi um cego fazendo, o irmão na bike e ele na parte de trás só pedalando. Sim. Isso é um problema. Tinha um outro caso de um cara que ele era paraplégico ou tetraplégico, depois vou te mandar o Instagram do cara, e o irmão, ele puxava o cara na natação, na bike ele ia num carrinho atrás, e o irmão pedalando, e na corrida, eu não sei como é que eles arrumaram, porque na realidade eu não vi, mas eu acho que ele devia empurrar ou puxar, sim. E assim, isso é um problema de verdade. Eu sei que muitas pessoas têm problemas, hoje tem casos de depressão e tudo, mas vamos falar assim, momentos difíceis, a gente tem muito poucos e a gente pode ter situações. Sim. Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Aquele momento que todo dia, de alguma forma, comendo alguma coisa, indo em algum lugar, frequentando uma cidade diferente, você se recorda? Rapaz, momentos felizes eu acho que a gente vive todo dia, né? Graças a Deus. Hoje de manhã eu fiz um treino de corrida que eu amei, pô, super feliz. Sim. Cheguei no café da manhã hoje, tinha um pão com mortadela, adoro demais. Feliz. Eu acho que eu valorizo muitas pequenas coisas, a latinha de Coca-Cola que a gente pode tomar, a cerveja no sábado. Sim. Então eu acho que todos esses são momentos de felicidade, né? Mas, poxa, eu tenho momentos, um dia que eu tive um carro do meu sonho, o meu primeiro carro. Um momento muito legal para mim foi o dia que eu tirei minha carteira. Sim. Na realidade, o dia que eu peguei ela. O que é dinheiro para você? Dinheiro para mim, ela pode ser uma resolução do problema ou arroz com feijão. Para muita gente, dinheiro é Deus, né? Sim. Mas eu aprendi com meu pai e com minha mãe que dinheiro ele serve para comprar algumas coisas e ele serve para te servir, e não você para servir ele. Um defeito da cidade de Valadares, seja na estrutura ou na relação das pessoas com as próprias pessoas? O calor. É uma estrutura, mas de certa forma algo que não tem como mudar, né? Reclama com São Pedro. Não gosta? Rapaz, a gente sofre um pouquinho, né? Não vamos mentir, não. O calor aqui é cruel. Basílio, defina essa conversa em uma palavra. Muito boa. Muito boa. Na realidade, é sempre um prazer conversar, né? Tamo junto. Você, como disse, vou falar aqui no podcast. A gente começou antes. Você esquenta a garganta da gente, dando a conversar, bater papo e tal. E aí chega no podcast, é muito mais fácil conversar. Para quem tem timidez, né? Claro. Com certeza. Basílio, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, meu irmão. Tamo junto. Por ter aceitado o convite. Sei que seu tempo é totalmente escasso em relação à questão de pegar uma parte do seu dia e inserir ali em alguma escasso coisa nada, pô. fora do seu ambiente de trabalho. Obrigado mais uma vez, foi uma honra. Eu que agradeço, meu amigo. Sucesso e as portas estão abertas para você poder voltar mais Digo mesmo, pode ir lá na loja tomar um café comigo. Tô devendo esse cafezinho, né? Tá mesmo. Obrigado mais uma vez. Irmão, Basílio Stolpa Júnior, o Super Notícias e o Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.